Ele não vai. Não vai ler. Ah, tem que colocar o versículo que vai ter. A Deus Supremo, benfeitor, anjos e homens em louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória. A graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós que estamos aqui, que Ele nos trouxe nesta noite para cultuarmos e para louvarmos ao Senhor. Vamos abrir as Bíblias, vamos elevar neste momento todo o nosso ser na presença do Senhor, para prestarmos este culto ao nosso Deus. Nós vamos ler no livro de Isaías, capítulo 65, dos versos 17 ao verso 25, e esta leitura faremos todos a uma só voz, todos de forma uníssona, leremos esta passagem da palavra do Senhor. Profeta Isaías, capítulo 65, versículos 17 ao 25. Leiamos todos juntos a uma só voz. Nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar e, assentados, elevaremos pensamento ao nosso Deus em oração
de confissão, em oração, de adoração ao nosso Deus. Curve sua fronte, eleve seu pensamento ao Senhor, agradecendo e confessando a Ele assim o seu pecado, a sua falha. Após algum momento, oração silenciosa, oraremos, oração audível. Santo Deus, eterno e poderoso Pai, na Tua presença, ó Pai, Teu povo congregado se reúne para Te louvar, para Te adorar, para bendizer o Teu santo nome. Ó Pai, reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos a nossa fraqueza, quando, ó Pai, pecamos, quando erramos, ó Pai, em deixar de fazer aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que o Senhor tem, ó Pai, ordenado através da Tua palavra. Teu povo, ó Pai, reconhece a pequenez, Teu povo, ó Pai, reconhece que necessita tão somente do Senhor para que possamos viver, para que possamos, ó Pai, honrá-lo cada dia mais. Sê com Teu povo, ó Pai, recebe este culto, recebe, ó Pai, este serviço, que aqui prestamos tão somente a Ti, ó Pai. Que seja com aroma suave, um aroma agradável até o Seu trono de graça. Abençoa-nos, ó Pai, tem misericórdia, porque somos imperfeitos, somos falhos, somos pecadores. E assim, ó Pai, reconhecemos na Tua presença, reconhecemos, ó Pai, a nossa falha. Te agradecemos porque o Senhor, compassivo e longânimo que és, permite que nós possamos elevar as nossas vozes a Ti, possamos, ó Pai, dirigir as nossas vozes ao Seu trono de graça. E assim, ó Pai, agradecidos no sangue de Cristo Jesus, é que nós oramos a Ti, clamando para que o Senhor tenha misericórdia, compaixão do Teu povo, tenha misericórdia e compaixão da Tua igreja. No nome santo, no sangue precioso de Cristo Jesus, é que nós oramos e agradecemos e louvamos a Ti. Amém. Entoemos um cântico ao Senhor. Tira o cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores a Ele. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória
ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Convido os amados para aqueles que puderem permanecer em pé, para que façamos mais uma leitura na palavra do Senhor, no livro de Zacarias, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Mais uma vez vou pedir para os irmãos para fazerem a leitura todos juntos, a uma só voz, tendo em vista que eu estou sem os óculos, então eu não consigo fazer a leitura junto com os irmãos. Por isso eu peço ajuda dos irmãos para lerem em uma só voz. Zacarias, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Puxa aí para nós, Tércio. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu a Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: Ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus atos.
E te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará ao seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Amém. Assim somos nós. O Senhor já providenciou o Cordeiro, o Senhor já providenciou o nosso renovo para termos o livre acesso ao Senhor. Basta que nós, a cada dia, procuremos fazer aquilo que o Senhor tem nos ensinado, para que assim possamos ser santo, santo, santo como o Senhor é. Neste momento, irmãos, nós temos a oportunidade de agradecer ao Senhor por esta salvação, de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. De que forma? Nós temos os dízimos e as ofertas, demonstrando ao Senhor total dependência, demonstrando ao Senhor a gratidão por Ele ter provido todas as nossas necessidades. Vamos entoar um hino, e no decorrer deste hino, aquele que veio preparado para ofertar, para trazer o seu dízimo, poderá fazê-lo durante o cântico deste hino. De amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graça, seu grande amor todos vinde louvai. O céu na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, e nas tristezas, nos grandes perigos, Ele nos salvou por seu grande poder. Céu na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. O céu na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. O céu na terra, que maravilhas,
do poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, as maravilhas é sempre a maior. Os irmãos podem se assentar. Convido o nosso irmão presbítero Caetano para que ore ao Senhor nesse momento, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem provido nas nossas vidas para a igreja do Senhor. Oremos. Senhor Deus, glorioso Pai, nós te agradecemos por oportunamente estarmos aqui, reunidos como tua igreja, para prestar-lhe culto, Senhor. Te pedimos para que o Senhor nos capacite e nos guie, para que todos os atos deste culto sejam conforme os teus mandamentos, conforme a tua vontade, e dessa forma nós glorifiquemos ao teu nome, Senhor, de maneira pura e verdadeira. Sim. O Senhor abençoe toda a liderança dessa igreja, nos projetos dela ao longo do ano, e que as intenções de todos os líderes aqui sejam única e exclusivamente a glória do Senhor. Que o Senhor tire de nós qualquer tipo de egoísmo e orgulho, Senhor, de forma que nós amemos ao Senhor acima de todas as coisas e aos nossos irmãos como a nós mesmos, Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos que aqui depositaram dízimos e ofertas. Te agradecemos pela bênção do trabalho que o Senhor proporciona a nós, de forma que retiremos ali o nosso sustento da nossa família, o nosso alimento, Senhor. Que o Senhor nos capacite a lidar com o dinheiro, com as finanças que o Senhor nos dá, dia após dia. Que possamos, Senhor, confiar nas promessas do Senhor, possamos manter-nos tranquilos e calmos e não ansiosos com o dia de amanhã, Senhor, sabendo que o Senhor proverá, o Senhor sustentará e nos livrará de todo o mal. O Senhor abençoe aqueles irmãos que, porventura, ainda não conquistaram a bênção do trabalho. Esteja derramando sobre eles a tua graça, a tua misericórdia, proporcionando assim que eles encontrem um emprego, Senhor, um sustento, e que dessa forma a tua igreja também seja agraciada, Senhor. Nos capacite a conhecer a necessidade dos nossos irmãos, a nos conhecermos aqui dia a dia, com tudo em comum, Senhor, de modo que não falte nada a nenhum dos nossos irmãos. Abençoe o decorrer deste culto, cada um dos momentos dele, Senhor, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Passamos para a nossa confissão de fé, Catecismo de Heidelberg, pergunta de número 119, que diz esta oração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Esta é a oração que Cristo Jesus ensinou ao seu povo como modelo para que nós estivéssemos nos dirigindo ao Pai, para que nós tivéssemos um modelo de oração de como nós devemos, na realidade, orar ao Pai. Temos referências bíblicas, são duas somente. Os irmãos podem, no decorrer da semana, estarem meditando nessas referências e meditando na oração que o Senhor nos ensinou, que o Senhor nos deixou como modelo. Entoemos ainda mais um hino e logo após passaremos a ouvir a palavra do Senhor para esta noite. Erguei-vos cristãos, Cristo que vos
Fingindo amador, hoje a Cristo exaltai, na sombra da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Jesus vos remiu, afastai o temor, confiante segui nosso bom Salvador. Na casa de Cristo fervor demonstrai, na sombra da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. As hostes do mal, quem fez hoje enfrentar as suas prisões, pecadores livrar. De Cristo bem alto, perdão levantai, na sombra da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Os irmãos podem se assentar. O reverendo Zé Maria já está vindo. Nós oraremos ainda com o reverendo Zé Maria. Convidar o diácono Tésio para que esteja fazendo essa oração de intercessão para que o Senhor esteja não somente abrindo as nossas mentes para ouvir, para receber e para aplicar a palavra do Senhor que será trazida para nós neste momento. Amém. Uma boa noite a todos. Nós estamos expondo o tema do arrependimento e hoje, pela graça de Deus, se for da vontade de Deus, nós transmitiremos a última mensagem desse tema. E para isso nós vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 16. Todo o capítulo 16 de Apocalipse. Diz assim a palavra de Deus: Ouvi
vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas. Também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Amém. No culto matutino, nós mencionamos esta passagem falando que
Um pouco adiante do que nós vimos pela manhã, nós iríamos encontrar no grande e último julgamento a atitude humana para com Deus, não somente se negando a arrepender-se, mas também blasfemando contra Deus. Acabamos de ler essa passagem onde os últimos julgamentos são lançados sobre a terra, através das taças da ira de Deus. 7 taças da ira de Deus. O número 7 na Bíblia, ele significa plenitude. Significa completude de alguma coisa. O livro de Apocalipse tem esse número ocorrendo dezenas de vezes, porque é o livro da completude, da plenitude dos tempos para a consumação dos séculos. Então, nós temos os 7 selos que percorrem toda a história, da criação até a consumação. Nós temos as 7 trombetas que iniciam os julgamentos de Deus sobre a terra, e temos as 7 taças da ira de Deus que completam esse julgamento. Quando as 7 taças são derramadas, vez por vez, a humanidade já experimentou os primeiros julgamentos, aqueles que vieram com a abertura dos selos e aqueles que vieram com o toque das trombetas. Qual a expectativa? O que mais esperar? Nos nossos dias, nós estamos passando por uma intensificação das calamidades naturais. Todo mundo sabe disso. Isso está nos noticiários da televisão, isso está escrito nos jornais, nas revistas, isso está na internet. Coisas fantásticas, impressionantes estão acontecendo no céu e na terra, segundo o próprio Jesus Cristo disse que iria acontecer. Jesus Cristo falou: haverá sinais no céu e na terra. E Jesus Cristo falou também de convulsão cósmica. Nós podemos dizer que essa convulsão já se iniciou porque nunca na história da humanidade aconteceram calamidades naturais na proporção e na intensidade que elas estão acontecendo hoje. Nós mesmos aqui no Brasil já estamos experimentando isso. Nós estamos tendo terremotos. Nos nossos livros de história não consta nada de terremotos. Até há pouco tempo, ocorrer terremoto no Brasil era coisa impensada. Como? Nós nem vulcão temos. Geralmente os terremotos ocorrem em zonas vulcânicas por causa do movimento do magma que quer sair. Mas estamos tendo em toda a face da Terra
erupções vulcânicas de grande porte. Estamos tendo tempestades intensas com ventos de mais de 200 quilômetros por hora, tufões, furacões. Estamos tendo tsunamis e ameaças de tsunamis. Estamos tendo grandes inundações por toda parte, até mesmo no Oriente. Estamos tendo deslizamentos de terras que ceifam a vida de dezenas e centenas de pessoas. Estamos tendo uma movimentação irregular, como nunca houve, das placas tectônicas, mexendo com os continentes. E aqui está falando de um terremoto que vai acontecer, que é o maior de todos. Os cientistas preveem para algum tempo próximo a erupção de um vulcão que lá nos Estados Unidos é chamado de Big One, um grandão, que seria a maior de todas as erupções, ameaçando, inclusive, separar parte da Califórnia do continente americano e rachar de vez uma grande fissura que existe no continente americano. Mas enquanto nós esperamos esse grande terremoto e estamos sendo testemunhas de que os julgamentos já estão acontecendo e estamos esperando o final deles, o derramamento das taças da ira de Deus, nós estamos vendo uma progressiva manifestação da ira, do ódio, da raiva do ser humano contra Deus, blasfemando contra Deus, desafiando a Deus, como nós vimos na abertura das Olimpíadas de Paris. Até os muçulmanos, até o islamismo protestou contra aquela abertura. Porque o islamismo tem Jesus Cristo como um dos seus profetas. Eles consideram Jesus semelhante a Maomé. É um dos profetas de Alá. Não o Salvador, não o Redentor, como nós temos. Mas eles consideram Jesus Cristo como um dos profetas de Alá. E eles protestaram contra a blasfêmia daquela abertura olímpica. Mas isto é apenas o começo. Nós ainda não vimos tudo. E aqui está dizendo que os homens vão continuar fazendo isso e vão intensificando esse ódio contra Deus e sofrendo os julgamentos, sofrendo horrivelmente os julgamentos, mas sem arrependimento.
Eles não vão se arrepender porque não foram criados para o arrependimento. A disciplina de Deus quebranta o coração dos eleitos, a fim de que se arrependam, e eles se arrependem e se convertem a Deus. Mas nos ímpios, o castigo de Deus, ao invés de quebrantar o coração, ele endurece o coração. O julgamento de Deus enlouquece de raiva, de ira, de ódio a mente, o espírito dos ímpios. E por isso aqui nós estamos diante de uma descrição que nos dá um quadro do coração do ser humano sem Deus. É disso que o texto está falando. Nesse quadro, nessa descrição do ser humano sem Deus, nós temos algumas expressões que revelam o que se passa na mente, na alma, no coração, no espírito do ímpio. A primeira coisa que nós notamos aqui é que existe uma associação entre aqueles que não temem a Deus e o diabo. O inimigo das nossas almas é nosso inimigo porque ele é inimigo de Deus. Destronar a Deus e foi lançado dos céus, juntamente com seus seguidores. Então, ele passou a perseguir os filhos de Deus para se vingar de Deus. Existe uma associação entre a descendência de Satanás, é claro, com Satanás. Satanás é inimigo de Deus, blasfema contra Deus, xinga Deus, odeia Deus e gostaria de eliminar a Deus. A descendência dele também. Os que estão aqui sofrendo os julgamentos de Deus e blasfemando contra Deus é a descendência do maligno, que em associação com o maligno fazem a mesma coisa que ele sempre fez. E isso vai se intensificando, isso vai piorando de intensidade. Se nós estamos escandalizados hoje com as coisas que estão acontecendo, com a maneira como Deus é tratado pelos homens, e isso ficou bem claro na abertura das Olimpíadas, se nós estamos assombrados agora, devemos nos preparar para testemunharmos coisas muito mais impressionantes, muito mais degradantes, com o aumento do ódio, da raiva, da indignação, da revolta dos homens contra Deus e contra Jesus Cristo, Filho de Deus, e contra nós, o povo de Deus. Mas, além da associação, existe também a identificação.
Aqui está dizendo que esses julgamentos das taças da ira, esses flagelos, eles ocorrem sobre aqueles que têm a marca da besta. Pela manhã eu disse que desde o toque da quinta trombeta, que os julgamentos de Deus não atingem mais os filhos de Deus sobre a terra, mas só os que têm a marca da besta, os seguidores da serpente, do dragão. Deus estabeleceu uma distinção, como fez lá no Egito. E a partir de um determinado momento, somente os que têm a marca da besta, os seguidores do dragão, da besta e do falso profeta, irão sofrer os julgamentos. Os crentes estarão resguardados. Aí vocês poderiam me perguntar como? Se toda a terra vai sofrer esse julgamento, esse julgamento das taças, como é que nós vamos estar protegidos? Exatamente eu não sei, mas a Bíblia, desde o Antigo Testamento, vem falando que Deus terá um lugar de refúgio para o seu povo. Uma vez eu fiz um estudo sobre isso, um estudo pessoal, que eu nunca divulguei, porque ele é muito extenso. Mas eu tomei a Bíblia do início ao fim e retirei da Bíblia dezenas e dezenas de referências a esse respeito. A Bíblia fala muito sobre isso. Eu falei dezenas e dezenas, mas eu acho que eu poderia dizer centenas. Porque é uma quantidade muito grande de referências. Falando sobre o lugar de refúgio para o povo de Deus sobre a face da terra nos dias da consumação. Aí você que já leu a Bíblia uma vez ou duas vezes ou mais, pode dizer para mim, mas pastor, eu nunca vi isso. É porque você não estava lendo, procurando por isso. Mas se você quiser achar, está tudo lá, está tudo aqui. Nos filmes de ficção científica, se é que vocês gostam dessa qualidade de filme, acontece muito a ocorrência de um mecanismo de proteção chamado de escudo defletor. Não sei se já viram, se já ouviram falar. O escudo defletor é uma imaginação da ficção científica de um elemento de proteção que é capaz de defletir, recusar e lançar de volta todo tipo de ataque de qualquer arma. Vocês sabem que Israel criou um sistema de defesa antimíssil, que é chamado de escudo. Esse sistema de defesa de Israel contra os mísseis que são lançados
pelos grupos terroristas, como o Hamas e o Hezbollah, e agora o Irã e o Iêmen, eles têm a capacidade de identificar o ataque e lançar mísseis de interceptação para explodir o ataque inimigo antes que atinja os seus alvos na terra. É um sistema científico de defesa extraordinário. Mas a ficção imagina uma coisa mais avançada ainda, mais complexa ainda, mais eficaz ainda. É um defletor, um escudo defletor. É uma cúpula que pode ser instantaneamente estendida sobre um alvo para proteger esse alvo contra qualquer tipo de ataque. Acontece o ataque, então esse sistema é ligado e imediatamente um escudo se forma em torno do alvo para que ele não seja atingido. Esse pensamento é incluído quando se imagina o refúgio que Deus tem para o seu povo. Isso já apareceu em filmes. Uma certa região da terra é escolhida para se tornar um paraíso. Constrói-se uma cúpula sobre essa região e as pessoas que estão debaixo dessa cúpula vivem como se estivesse numa terra perfeita, num paraíso. Tudo é controlado, inclusive o clima. Ali não entra nem mesmo bactérias, micróbios, vírus, nada. Se Deus quiser, Ele tem o poder para fazer isso, para resguardar a sua igreja no tempo desses julgamentos. Mas eu estou falando de ficção. Eu não posso dizer que isso será assim, porque a Bíblia não diz. Mas Deus tem o poder para fazer isso se Ele quiser. Só para citar um exemplo, ainda dentro dessa questão da identificação. Porque a descendência de Satanás se identifica com ele. Aqui está dizendo que um dos julgamentos de Deus vai ser sobre o sol, para castigar os que habitam sobre a terra. Deus vai usar o sol, o calor do sol, para queimar os habitantes da terra. Calor é uma coisa insuportável dependendo do grau de calor. As pessoas morrem de insolação. Como é que isso vai acontecer? Nós não sabemos, mas a imaginação das pessoas tem corrido solta a esse respeito. Não é de hoje. Não são apenas os crentes que conhecem a Bíblia. Não são apenas os crentes que leem a Bíblia. O mundo todo sabe de um futuro julgamento sobre a terra. O mundo todo fala em Apocalipse, o mundo todo fala no fim do mundo.
E o mundo sabe que a terra será consumida pelo fogo, como disse o apóstolo Pedro. E o que o apóstolo Pedro disse, ele leu no Antigo Testamento. Onde é que o apóstolo Pedro leu no Antigo Testamento que o mundo vai acabar em fogo? Em muitos lugares, dezenas e dezenas e dezenas de passagens, que eu também tenho todas anotadas. Quem é que diria que, por exemplo, o Salmo 37 fala do fim do mundo em fogo? Pois está lá, vários versículos do Salmo 37. E nós podemos pegar isso no Antigo Testamento todo. Agora, como é que isso vai acontecer? O apóstolo Pedro fala que os elementos todos se desfarão abrasados. Os elementos vão se derreter. Pedro usa essa palavra, os elementos se derreterão abrasados. O calor será tanto que tudo vai se derreter. Como isso vai acontecer? Alguns, inclusive cientistas, estudiosos da Bíblia, que não são crentes, acham que isso vai ser resultado de uma guerra nuclear, de uma guerra atômica. Porque o calor desprendido por um átomo é capaz de derreter qualquer coisa. Pensem no raio laser, por exemplo, que é um feixe atômico e que perfura qualquer coisa, derrete qualquer coisa por causa do seu calor. O raio laser serve para fazer cirurgia, porque ele corta sem necessidade do bisturi. Que fogo vai ser esse? É um fogo sobrenatural ou um fogo natural, como, por exemplo, de uma guerra nuclear, uma guerra atômica? Alguns cientistas construíram a teoria, e essa teoria foi tão aceita que ela virou um filme. Eu assisti esse filme quando eu ainda era jovem. Isso tem séculos. Em volta da Terra, circundando o planeta todo, existe um cinturão de gases inflamáveis, chamado cinturão de Van Allen. Van Allen é quem descobriu esse cinturão. Inclusive, para mandar o homem para o espaço, os astrônomos, os cientistas da NASA, tiveram que primeiro imaginar como é que a nave iria ultrapassar o cinturão de Van Allen, porque ele está em torno da Terra.
Não tem como passar para a Lua, por exemplo, sem cruzar esse cinturão. Esse cinturão é constituído de gases inflamáveis. Se o Sol chegar um pouquinho mais perto de nós do que ele está, esse cinturão pega fogo. E se esse cinturão pegar fogo, o calor que ele vai liberar vai queimar tudo na Terra. É isso que os cientistas imaginaram a respeito do fim do mundo e que aparece no filme que eu assisti. No filme, o cinturão de Van Allen pega fogo. E começa a dizimar a vida sobre a terra, homens, vegetais, animais. E aí, como é que faz para salvar a terra? No filme, os cientistas, os astrônomos, eles imaginam que se enviar um foguete com uma ogiva atômica contra o cinturão de Van Allen e provocar uma explosão atômica no cinturão, o fogo se apaga. E para resumir a história do filme, eles conseguem disparar esse foguete atômico, ele explode no cinturão e apaga o fogo, e a Terra é salva. Mas por que esse filme foi feito? Para expor a ideia dos cientistas de como salvar a Terra se o cinturão de Van Allen pegar fogo. Porque existe essa ameaça. O Sol, às vezes, libera chamas que influenciam diretamente os nossos aparelhos. Celular, a comunicação entre os satélites e a Terra. Às vezes, voos são cancelados porque as emanações do Sol mandam radiações que interferem no funcionamento dos aparelhos, inclusive aviões. O cinturão de Van Allen é cheio de radiação eletromagnética. Nós estamos cercados pelo perigo. Isso é realidade, isso não é ficção. Mas avançando para o final, além da associação com o diabo e a identificação com o diabo, o ser humano sem Deus, ele possui uma comunhão com o diabo, que é tão íntima, que é como a comunhão conjugal do casamento. Nós já falamos sobre isso aqui. E o texto mostra o resultado dessa comunhão. Aqui fala que, num determinado momento, os anjos derramam sobre o reino de Satanás a sua taça da ira. E o reino de Satanás se torna em trevas. E essas trevas aqui não são simplesmente escuridão. São a pior realidade de sofrimento que pode existir. E aí o sofrimento da humanidade vai ao extremo. As dores são insuportáveis.
E aqui é que entra a questão da comunhão, porque é justamente quando o reino de Satanás é atingido que o sofrimento dos homens da descendência de Satanás vai ao último limite. E aí os homens blasfemam contra Deus da forma mais ignóbil possível. Quanto mais eles sofrem, mais eles xingam a Deus, mais eles blasfemam contra Deus, mais eles têm desejo de matar a Deus. Já que eles não podem atingir a Deus, então eles vão matar o povo de Deus. E é aí que entra a questão do Armagedon, porque eles vão marchar sobre a terra numa última tentativa de eliminar a igreja, de eliminar o povo de Deus. E aí serão destruídos. Essa batalha é simbólica ou literal? Não sabemos. Mas o povo de Deus vai estar protegido. E a Bíblia diz que esse último ataque, que essa última tentativa de eliminar a igreja, será desfeita pelo sopro da boca do próprio Senhor Jesus Cristo, que vai eliminar instantaneamente os seus inimigos e os inimigos da igreja. Então, a associação e a identificação com Satanás e com o poder de Satanás de nada vai adiantar. Porque no fim, a comunhão dos ímpios com o diabo vai resultar na destruição tanto dos ímpios quanto do próprio Satanás. Mas os homens, mesmo passando por tudo isso, não vão se arrepender. Sofrimento não leva a arrependimento, a não ser que esse sofrimento seja uma maneira de Deus quebrantar o coração daqueles que já foram eleitos para Deus. Muitas pessoas, quando sofrem algum tipo de revés, costumam procurar uma igreja. Na primeira igreja onde eu fui pastor, na cidade de Montanha, havia uma mulher dona de um hotel, acho que o único hotel da cidade, uma cidade pequena. Sempre quando ela tinha algum problema, ela aparecia na igreja trazendo dinheiro para Deus. Depois desaparecia. Quando ela aparecia na igreja, a gente sabia, ela está tendo problema. É assim que as pessoas que não conhecem a Deus agem, religiosamente falando, mas arrependimento mesmo, nada. Eu espero e oro a Deus para que essa exposição da Bíblia sobre arrependimento possa ser meditada por todos nós no decorrer dos dias, especialmente nesse tempo que estamos vivendo de derramamento do julgamento de Deus sobre a terra, porque está acontecendo. O mundo está assombrado. Eu tenho lido nas redes sociais a opinião de jornalistas, de youtubers,
de autoridades científicas a respeito do que está acontecendo no mundo, e eles são unânimes em reconhecer que a Terra está indo para o seu final. Mas aconteça o que acontecer, somente aqueles que são eleitos por Deus irão se arrepender dos seus pecados. Os outros vão de mal a pior, como disse o apóstolo Paulo, até que Cristo venha para construir novo céu e nova terra, segundo nós lemos hoje nas leituras do culto matutino. Eis que eu crio novos céus e nova terra. Irmãos, que Deus conceda que a gente entenda essas coisas e viva para a glória de Deus, conforme disse o apóstolo Pedro, sabendo que essas coisas vão assim de acontecer, vivamos no presente século sensata, santa e justamente. Que assim seja. Amém. Nós vamos então louvar a Deus cantando e depois oraremos ao Senhor. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Altíssimo Deus e eterno Pai, Senhor, nós te rendemos graças pela oportunidade que Tu nos deste e te suplicamos que a Tua palavra produza em nós todas as bênçãos necessárias para a salvação sobre aqueles que ainda não creem, e de santificação, edificação e fortalecimento da fé, do amor e da esperança naqueles que já te conhecem.
Conduze-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos a tua proteção, prepara-nos para mais uma semana de atividades. Concede-nos uma semana de cura para os enfermos e, particularmente, nós oramos em favor do reverendo Diogo, teu servo. Concede, pois, Senhor, que a tua boa mão esteja sobre todo o teu povo, aqui em toda a terra, de tal maneira que as nossas vidas te glorifiquem hoje e para todo sempre. Nós oramos em nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Queiram sentar-se, por favor. Na próxima terça-feira, depois de amanhã, teremos a nossa reunião de oração na casa da nossa irmã Uelda, mãe do Tércio. A dona Uelda mora no mesmo lote do Tércio. Nós vamos ser obrigados a passar na frente da casa do Tércio para chegar na casa da dona Uelda, mãe do Tércio. E o Tércio, sendo o Tércio, provavelmente ele vai cobrar pedágio. Então, vamos preparados, ok? Então, uma boa noite para todos, uma ótima semana. Deus conduz a todos com a bênção dele. Amém.